Fala, meu amigo advogado, neste vídeo nós falamos sobre marketing jurídico de uma maneira diferente. Fizemos um duelo entre as possibilidades de ação de marketing jurídico, incluindo Google Ads para advogados, redes sociais ou Instagram para advogados, que é uma das mais buscadas, e abordamos principalmente quais áreas de atuação, que momento do escritório vale a pena investir e se dá para ter resultado financeiro, se todo mundo consegue ter retorno no marketing jurídico. Lembrando a você que este é um corte do podcast que a gente grava semanalmente aqui na Trimind, sempre com convidados, com advogados que atuam em áreas de nicho do direito, falando muito sobre oportunidades do direito, como ganhar dinheiro na advocacia, marketing jurídico e diversas outras estratégias. A gente realmente compartilha muito conhecimento. Então já deixo o link para você desse episódio completo, caso você queira assistir. Depois acesse esse episódio que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos ao conteúdo, vamos ao corte, que tem muita coisa legal para você ver. Então para começar, já vou direto naquilo que interessa. Marketing jurídico. Vale a pena investir? Se sim, quais áreas e por onde começar? Juliana, na tua opinião, quando os clientes chegam aqui para perguntam para nós, o que você fala para eles sobre isso? Bom, se a gente é uma agência de marketing jurídico, obviamente eu falo que sim, vale a pena. Mas é legal sempre primeiro a gente conseguir passar para o cliente entender, na verdade, primeiro do objetivo dele, né? Então, o que ele está buscando com o marketing jurídico? Tem sempre aquela pessoa que vem e acha que o marketing vai trazer milagres, né, para o teu escritório, então você vai conseguir milhões de clientes fazendo uma ação de marketing, e tem aquele advogado, aquele escritório que já vem mais realista, digamos assim, né? E aí essa pessoa já sabe que todo trabalho de marketing realmente é um trabalho que vai levar um certo tempo para trazer resultado, né? Então sim, vale a pena investir, mas a gente precisa entender desses objetivos, entender se o cliente está precisando de um retorno a curto prazo ou a longo prazo para conseguir adequar as ações. Legal. Você falou de um ponto bem bacana. O que parece que responde se vale a pena, está na expectativa, correto? Exatamente. Então depende da expectativa. Até ontem nós tivemos uma conversa com outro expert em marketing jurídico e falávamos um pouquinho sobre a diferença da expectativa e o que está relacionado, né? Então, geralmente a gente fala assim, puxa, se eu quero um retorno de curto prazo, eu quero um marketing jurídico mais focado em venda. Exatamente. Certo? Então, marketing jurídico, vamos separar de maneira simples, focado em venda. E tem o marketing jurídico que é focado em branding, fortalecer a marca para também vender, só que menos mensurável. Né? Então, eu vou devolver mais uma vez a pergunta para você, que assim, quanto tempo leva dessas duas formas de pensar? Um cara que quer focado em vender, tá cagando pro branding, tá? Ou ele quer o branding também de maneira conjunta, enfim, mas não tá objetivando aquilo naquele primeiro momento. E o outro, que não quer mais cliente pro escritório, mas quer focar no branding. Perfeito. Bom, vamos dividir, né? Então, essa pessoa que está querendo vender, né? Está querendo um retorno mais rápido, o marketing mais focado em vendas, ele precisa estar ciente de que ele precisa investir mais em impulsionamento, que são estratégias de curto prazo. Então, são estratégias onde você vai pagar para você aparecer, né? Porque se a gente for dividir ações entre orgânico e ações impulsionadas, quando você impulsiona, você acaba tendo um retorno mais rápido, porque você está pagando para a plataforma. Então, seja na rede social, você vai estar pagando para um Facebook ou para um Instagram, seja lá no Google, você vai estar pagando para o Google, então, por você estar pagando, você vai aparecer mais rápido. Então, você vai ter sim um retorno de curto prazo. Como a gente mensura esse retorno? E aí, a gente tem que alinhar isso com o cliente e dizer para ele que o retorno aqui é em audiência, ou seja, pessoas conhecendo o teu escritório, pessoas sabendo que você existe, né? Não retorno em clientes fechados, porque aí vai depender do teu time de vendas também, né? Mas em retorno em pessoas te conhecendo, quando você faz ações de curto prazo, a partir do momento em que você começa a impulsionar, você já vai começar a ter retorno. Claro que vai ser necessário que você faça alguns ajustes, uma performance na tua campanha, otimize suas campanhas, mas você já começa a aparecer. Legal. E no longo prazo, né, que você tinha falado, são ações mais orgânicas e aí realmente vão fortalecer o branding do teu escritório, a marca do teu escritório. Então, por exemplo, se você quer ser um escritório forte, né, que as pessoas te conheçam, aí realmente é mais difícil de mensurar porque a gente vai envolver outras estratégias além daquelas pagas. Então, às vezes a pessoa vai te conhecer através do Google, mas entra no teu LinkedIn, entra no teu Instagram, né? Entra em contato com você de uma outra forma que não foi pelo teu site. Aí, nesse caso, é mais difícil da gente conseguir mensurar, mas realmente leva mais tempo para trazer retorno. Ô Ju, mas e o cara que quer investir só em branding, né? Ele não tá necessariamente focado em trazer mais clientes para o escritório.
quais são os resultados que ele pode esperar ter investindo em branding? Tipo, aonde que isso respinga, assim? Ajuda ele de que forma, indiretamente, diretamente, fazendo marketing jurídico focado no institucional, assim, no branding dele? É realmente esse fortalecimento da marca. Então, por exemplo, se a gente falar hoje de um Machado Meyer ou de um Pinheiro Neto, olha o branding desses escritórios, né? São escritórios enormes que eles não precisam hoje investir num Google Ads, investir em impulsionamento. Então, a marca deles é muito forte. É exatamente isso. Quando tem alguns clientes, né, que a gente pergunta, e aí, quais são os escritórios de referência para você? Sempre aparece o nome desses escritórios. E eles não fizeram nada de impulsionamento. Foi tudo orgânico. Ou seja, eles foram crescendo com os resultados que eles foram fazendo. Aparecendo nas mídias, fazendo muita produção de conteúdo, mantendo um relacionamento com os clientes através de redes sociais, através de e-mail, né? Mantendo uma base de clientes, mas principalmente aparecendo bastante, né? Então, dando entrevistas, fazendo conteúdo, divulgando artigos, gravando vídeos, mas tudo de maneira orgânica, ou seja, sem impulsionar mesmo. E é o que você falou, né? Isso é longo prazo, né? Mas o resultado vem e vem forte, né? Exatamente. Porque o escritório, no final do dia, vive de autoridade, né? Vive da figura do advogado ou do escritório ser referência naquele assunto, né? O cliente dificilmente vai, num conteúdo só ele fechar. Ele vai ver, como você falou, vai ver o YouTube, vai ver LinkedIn, vai ver o site, vai pegar referência no mercado, né? Então, branding vende sim, né? Mas vende com mais longo prazo. Muito bom. Tem até um indicador de brand, daqui a pouco eu vou compartilhar para saber se está fazendo sentido ou não, né? A parte social, aquilo que ele não consegue medir. Mas eu queria direcionar uma pergunta para a Lia, que ela cuida inclusive dessa parte aqui para nós, está dando o show, dando a aula, que é como utilizar o marketing jurídico para melhorar o relacionamento com o cliente. É uma pergunta que a gente recebe aqui, né, Lia? Então você que está comandando essa parte aqui, o que você pode falar de maneira prática assim, para a pessoa começar, para onde ela deve olhar, o que ela deve dar mais atenção? O que você acha disso? Olha, primeiro, né, é bem importante a gente não generalizar, né, porque o escritório precisa entender qual que é o nicho que ele está atuando, né, qual que são as demandas dentro daquele nicho, e é muito importante ele alinhar isso com os objetivos que ele está buscando, seja de curto prazo ou longo prazo. A partir disso, ele pode buscar como que ele vai melhorar o relacionamento com o cliente dele. Então, ele precisa primeiro entender, né, quem é o meu cliente, onde que ele está, o que ele está buscando. E encontrar formas que ele vai responder isso, né, atender essas questões, responder às famosas dores dos clientes que a gente chama dentro do direito, né. Então, ao estreitar e buscar estreitar esse relacionamento com o cliente, é importante não só você, né, a gente fala, o advogado querer oferecer os serviços deles enfim, ele buscar, mas ele também ouvir, né? Então, a partir do momento que ele escuta o cliente dele e o que ele está buscando, ele passa uma maior credibilidade, né? E até a pessoa começa a enxergar ele como um mentor e não apenas como uma pessoa que está oferecendo um serviço, que é o que a maioria das pessoas pensam, né? Então, ao estreitar esse relacionamento, é muito importante a gente olhar para a dor do cliente e buscar ouvir ele para cada vez mais entregar conteúdos e responder essas questões da melhor forma. Bacana, mas essa parte de ouvir o cliente a gente fala bastante, mas é difícil fazer, né? Pouquíssimas pessoas fazem isso, inclusive a gente, né? A gente tem preguiça de ir lá e perguntar, porque o certo era pegar na unha, cliente por cliente, perguntar, poxa, o que você faz no seu dia a dia, que é a famosa persona do marketing, né? Sim. O que você faz no seu dia a dia, quais são as suas dores, suas preocupações, tem várias perguntinhas que levam a isso. Então, o que eu quero te perguntar aqui de maneira prática, para a gente dar uma instrução? A partir das dores que ele já tem mapeadas, o que ele pode fazer se ele não quiser entrevistar o cliente, né? Porque a grande maioria dos advogados vai ter mais dificuldade de fazer isso. O que ele pode fazer? Tem alguma ferramenta? Vai no Google. Como é que você faz hoje para construir isso sem o cliente fazer aquilo que tem que fazer, que é a entrevista? Não vai fazer entrevista. Como é que a gente resolve o problema dele? Olha, primeiro é legal a gente entender, antes de falar dessas ferramentas, que ao responder uma dúvida de uma pessoa, eu já estou fazendo algo muito importante, porque pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, isso é bem relevante para o advogado entender. E não pensar em querer sair respondendo tudo e tentar abraçar o mundo, né? Então, por exemplo, primeiro vamos falar de redes sociais. Ela é muito importante, a gente sabe que não é o foco de fechar vendas, que a gente chama, mas pensa como se fosse uma vitrine, né? Quando a gente vamos trazer um exemplo para
para o nosso dia a dia. Quando a gente vai comprar alguma coisa, seja numa loja física, a gente olha, né, o visual, a gente precisa estar bonito, precisa estar atrativo. Então, a rede social é a mesma coisa. É ali que o advogado pode colocar os conteúdos dele e tentar chamar, atrair essas pessoas. Então, um exemplo seria a rede social, e ali é uma ferramenta que o advogado pode trabalhar para tentar atrair mais pessoas, né? E outra opção também, por exemplo, é utilizar o Google. Então, com conteúdo de qualidade, né, que a gente chama, conteúdos que, nesse momento é importante a gente esquecer a juridiquês, né, porque a gente está falando com as pessoas que não estão nesse ramo, né, não estão no ramo do direito. Então, quanto mais você tiver uma linguagem fácil, que seja eficaz, mais você vai conseguir fazer com que essas pessoas entendam o que você está passando e tentar atrair a atenção delas. Então, por exemplo, no Google, você, né, produzir conteúdo que você coloque no blog do seu site e tente, né, fazer, por exemplo, uma ferramenta como o Google Ads, a gente pode citar aqui, que é super interessante, né, nas seccionais que são permitidas, por exemplo, fazer essa compra de palavras-chave exatamente com aquele tema que eu identifiquei que pode ser uma dor de um potencial cliente. Então, são duas formas bem relevantes para o marketing jurídico, tanto as redes sociais quanto a produção de conteúdo para Google. E outra, né? Não adianta fazer pesquisa com o cliente se você não sabe fazer as perguntas certas, né? Exatamente. Porque muitas vezes vai fazer entrevista lá e fala: o que você está achando no meu escritório aqui, né? O que você está sentindo? Ou qual que está sendo os seus problemas aí? Naturalmente, né? O cliente perante assim, um advogado, a não ser que o advogado crie um contexto muito de segurança, ele vai dar uma resposta enviesada, né? Você tem que preparar bem o território para falar, cara, eu preciso que você seja super honesto, porque eu preciso que o meu escritório melhore. Então, eu quero que você abra a caixa preta, não venha tentar elogiar agora, que eu quero só saber o que tá ruim, o que tem que melhorar. Porque não adianta fazer entrevista, mas fazer entrevista só para trazer pro escritório e falar, não, tá tudo certo, pessoal, tá tudo ótimo, toca o baile aí, que o cliente tá falando que tá ótimo. Os números não estão, mas o cliente tá feliz, então tá tudo certo. Você sabe que eu lembrei de um negócio. Essa semana a gente teve uma entrevista com o Rodrigo da Boali, cara, dono de uma rede de restaurantes, mais 60... Maior rede do Brasil, né? Maior rede do de Brasil. Alimentação saudável. E junto da entrevista que a gente tava fazendo, tava um advogado dele. É um advogado de franquia, amigo nosso, o doutor Alexandre, um abraço para eles, inclusive da Baril Advogados, que são super parceiros. E sabe o que é engraçado? Porque assim, durante a entrevista, o próprio Rodrigo da Boali, ele comentava, né? Puta, o Alexandre sabe disso, o Alexandre sabe daquilo. Não, isso aqui que eu acabei de falar e não tinha nada a ver com o direito, tá? Ele sabe dessa dor aqui, puta, ele sabe desse dia a dia. Nossa, pessoas aqui, complicado. Pô, o Alexandre tá sempre me acompanhando, fazendo as coisas. O que deu para perceber ali do direito, né? O Alexandre estava fazendo um papel praticamente ali de mentor, mentor. Ele não era advogado, apenas advogado. Esse cara não vai ter dificuldade para saber quais são as dores daquele cliente. Ele tá vivendo o dia a dia do cliente, né? Então ele estava com ele. Então você perguntar para o Alexandre assim, quais são as dores, né, do Rodrigo, CEO da Boali, uma empresa que, né, tá crescendo e tem que vender franquia e tal. Ele sabe um monte de coisa que não tem nada a ver com o direito. Nada a ver com o direito, porque ele tá lá junto com o cara. Então, isso que o Yuri falou, capricha mesmo realmente nas perguntas e tem que viver o dia a dia. Então, isso é meio clichê no direito hoje. Todo mundo fala, não, temos que entender do cliente, nós somos experts no cliente. Mas a verdade é que poucos advogados se aproximam a ponto de entender, porque eles acabam aparecendo mais como uma figura reativa, né? Quando o cliente precisa, ele, opa, tô aqui, e aí ele não emerge naquilo, não vai no dia a dia, fora de hora, fala assim, cara, me conta um pouco da operação, como é que estão as vendas? Como é que está o marketing do seu negócio? Que dificuldade você tem hoje para crescer? Nada a ver com o direito. Aí ele começa realmente a entender sobre aquele assunto. Eu até posso dar um exemplo pequeno assim, mas que representa isso. Tipo, eu tenho um contrato lá na nossa empresa, na Avante lá, que eu tenho que revisar esse contrato. Só que assim, eu fiquei olhando assim, falei, cara, o tempo que eu vou ter que demorar para explicar para um advogado que não entende nada que a gente faz aqui, versus o tempo que eu vou fazer aqui uma revisão mais básica, mas amanhã vai estar pronta? Ah, cara... Eu vou fazer aqui a minha revisão. Em outro momento que tiver mais urgente isso aqui, eu vou procurar um advogado para fazer a melhor versão. Ou seja, o advogado deixou de faturar porque eu não sabia do meu dia a dia. Porque na visão do cliente, eu ia ter que ensinar ele antes de pedir a solução. E, nossa, isso deu uma preguiça. Deixa eu dar uma dica aqui. Me lembrou agora, um cliente uma vez, eu não lembro quem era, assim, que a gente fala muito sobre isso, mas... O cliente me cutucou e falou assim, cara, mas por onde que eu começo de maneira simplificada? Eu falei, olha, começa olhando para dentro de casa. Porque na época eu falei, olha para dentro de casa. Ele falou, mas olha para onde? Olha para os processos que você tem aí. Eu acho que na época eu perguntei, ele tinha coisa assim de uns 80 processos.
E aí eu falei assim, olha para esse processo, quais são os mais interessantes? Os melhores potenciais aí financeiros, porque não sabia, ele não tinha direção, não tinha foco, não sabia por onde começar. Aí ele falou, porra, tem uns 4, 5 aqui que, pô, se der boa, vai dar uma grana legal. Ele estava contente, estava confiante, ok. Tem similaridade entre eles? Ah, 2 aqui, mesmo segmento, massa, legal. Entra nisso agora, foca nesses 2. Agora começa, pega a palavra-chave, né, pensando sem juridiquês, como a Lia colocou, que relaciona com esse problema aqui. Como é que essa pessoa procuraria? E aí vem uma dica aqui, né? Você sempre usa o como. Então eu não sei como é que a pessoa procura. Você bota como, mesmo sem concordância, e bota aquela palavra-chave, sabe? Então, tipo, sei lá, verbas decisórias. A pessoa não procura verbas decisórias, quem procura é ser advogado. Né? Então ele vai colocar, pô, rescisão do contrato de trabalho, o que eu tenho para receber, esse tipo de coisa. Então, como receber alguma coisa, rescisão do contrato de trabalho, e aí o próprio Google vai te dar o passo a passo. Sim. Então eu fiz com que ele fosse, de maneira objetiva, né? Olhar para aquilo que dá mais resultado e aí trouxesse para o presente. Fala, pô, opa, eu já tenho uma linha para seguir. Começa por isso, mas começa por aquilo que está dentro de casa. O cara ficar buscando fora enquanto está nas mãos dele. Então pega pelos processos que são interessantes, se já deu dinheiro, se você está confiante e gosta daquilo ali, destrincha aquele assunto e aí sim vai. Faz sentido ou não? Pra caramba. É uma forma simples de você não ter que... Você pode criar uma rotina interna daí, de ficar levantando problema, né? Porque essa questão mais ativa, assim, às vezes, como você falou, dá uma preguiça, o cara não quer... Pô, eu não vou ficar incomodando cada 15 dias meu cliente lá. Isso que você falou facilita porque é interno, né? Sim. Ô Ju, a gente falou essa semana sobre um indicador de branding, né? Como medir um indicador de branding aqui, inclusive na TrueMind, né? Vamos passar esse... Lembra desse assunto? A gente falou assim, como é que a gente vai medir, saber assim, se o Instagram vale a pena, se está funcionando? O que foi que a gente combinou, que a gente está implementando? E explica um pouquinho daquilo que a gente vai fazer, que vai funcionar também para as outras pessoas que estão nos ouvindo, para os outros advogados. Tá. Bom, para explicar, né, vou entrar um pouquinho no contexto antes. A gente tem o nosso site, daí dentro lá do nosso site nós temos 2 ferramentas de conversão que a gente fala que nós medimos as conversões, que é o formulário e o botão do WhatsApp, né? Inclusive a gente recomenda isso para os nossos clientes. Que tem todo o site de advocacia. Né? Exatamente, todo site de advocacia tem formulário e tem o WhatsApp. Inclusive é o que a gente faz para os nossos clientes e recomendamos, né? Então é exatamente isso que eu ia comentar. Mas nós temos aquelas pessoas que nos encontram no Instagram, temos aquelas pessoas que veem nossos vídeos no YouTube e muitas vezes ela não entra em contato nesse primeiro momento. Então, às vezes ela estava procurando sobre marketing ou alguns assuntos, por exemplo, como filmes para advogados, livros para advogados, né? Alguns conteúdos que nós temos no nosso blog. E aí acaba encontrando a gente lá no YouTube ou lá no nosso site mesmo, né? No Google. Mas ela não entra em contato nesse primeiro momento. Então aquela pessoa, ela pode ter visto várias ações nossas no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. E hoje a gente não temos como mapear exatamente daquela pessoa que me mandou uma mensagem no WhatsApp se ela me viu em algum outro local, né? Não consigo... Se a pessoa em algum momento da vida dela viu a gente lá no Facebook, no Instagram e não entrou em contato naquele exato momento ou por aquela plataforma, nós não conseguimos saber se essa pessoa viu, né? Nos viu em outras mídias. Então, o que a gente combinou aqui? A partir de agora, em todas as conversas que a gente tiver com os nossos clientes, nós vamos perguntar: em quais canais você nos encontrou? O que você consumiu da gente, né? Então, vai ser uma pergunta mais ou menos assim. E aí, você chegou você nos encontrou pelo nosso site? Você chegou a ver nossa rede social? Viu alguma coisa? Qual que é o objetivo? É realmente ver se todo esse esforço que nós estamos fazendo dentro das redes sociais, essa presença que a gente tem todos os dias, os vídeos, né? Se tudo que nós estamos fazendo realmente está trazendo resultado, aquela pessoa está consumindo. Porque às vezes ela vai nos encontrar no site, lá no Google, no caso, mas vai também querer ver nosso Instagram, vai ver o nosso LinkedIn, nosso YouTube, e aí a gente não consegue saber, né, não estávamos conseguindo metrificar, né, mensurar se aquilo ali está dando resultado. Então é isso que a gente está fazendo a partir de agora. Da conversão aí, né? Eu acho perfeitamente. Que é legal aquela lógica também, que acho que vai de encontro com o que você falou, que assim, tudo aquilo que não é mensurável ou que não vem por uma campanha estruturada, pode se considerar que tem o branding envolvido. Por Exatamente. exemplo, se não veio por uma campanha no Facebook, se não veio por um conteúdo específico ali que a gente acertou na palavra-chave, se não veio por um vídeo do YouTube que tinha um botão de conversão, alguma coisa, se não veio por nenhum desses métodos mensuráveis, por onde que ele veio? Pela marca, pela indicação, pela pessoa ter consumido algum conteúdo lá atrás, e daí quando veio o problema, ela lembrou da gente.
Então, Sim. de certa forma, não sei se vocês concordam, sempre que não tem como mensurar, dá para considerar que tem o branding envolvido nessa tomada de decisão do cliente, né? Exatamente. Pô, parece até que vocês trabalham com isso, hein, cara? Eu li um conteúdo no YouTube Puxa ontem. vida, hein? Vi um conteúdo no YouTube ontem sobre isso aí. Se esse corte fez sentido para você, certamente você vai gostar de outros conteúdos que nós temos aqui no canal. Eu vou recomendar 2 para você super legais. Mas antes disso, não esquece, já aproveita, se inscreve aqui, deixa o seu comentário, me deixa a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão de conteúdo. Tudo isso ajuda bastante. Saber se está sendo útil para você, para nós é muito relevante. Então ativa o sininho também para você ficar sabendo sempre que nós publicarmos conteúdos novos. Os 2 vídeos que eu te recomendo, um deles faz muito sucesso, que é de Growth, são estratégias de marketing jurídico pouco conhecidas. Vários advogados aplicando e tá muito legal esse vídeo. E o outro é sobre quanto ganha um advogado. Afinal, o salário médio de 2021 é um vídeo que está muito legal. A gente teve a presença de um advogado que contou detalhes deste processo, plano de carreira dentro de um escritório, e tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê nos próximos vídeos, um abraço e até lá!